Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o John. Acabou de sair o filme do Doutor Estranho e putz, cara, que filme maravilhoso. O filme tá muito bom pro que ele se propõe. Mas logo a gente vai fazer um videozinho como analisar a fotografia, vamos analisar a direção, vamos analisar roteiro, vamos analisar enredo do filme também, por que não? Mas nesse vídeo aqui vamos focar nas cenas pós-créditos que tiveram, nas duas cenas pós-créditos. Então se você ainda não assistiu esse filme, para esse vídeo por aqui agora, não assiste esse vídeo porque vai ter spoiler pesado e pode estragar a sua aventura no filme, né? Então vai assistir o filme primeiro, depois você volta aqui e confere com a gente que vamos explicar as duas cenas pós-créditos. Mas se você ainda assim quiser assistir por sua conta e risco, você pode assistir também, que eu não vou te proibir não. Nós vamos falar aqui o que significa aquele olho que apareceu nele e quem é aquela personagem que apareceu nas cenas pós-créditos. Mas antes, todos muito bem-vindos à Taverna do Último Crepúsculo. Não tem vinheta! Taverna do Último Crepúsculo. Na semana do lançamento, a quantidade de spoiler de cena que vazou foi tipo brincadeira. Tinha cena com o Deadpool, tinha cena com o Thor, tinha cena com os X-Men, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, tudo isso era mentira, tudo isso era furada. Tinha algumas coisinhas, outras que vazaram que eram verdade, mas a grande maioria era fake. Mas o que tem na verdade são duas cenas pós-créditos, a primeira ali no lugar comum, né, logo entre os dois créditos, e uma no final de tudo, mas vamos focar primeiro na primeira cena pós-créditos. Mas antes de fato começar a falar da cena pós-crédito, vamos falar do finalzinho do filme, da última cena, do cliffhangerzinho que terminou. O filme termina com o Doutor Estranho andando na cidade, de repente ele cai, com muita dor aparentemente, coloca a mão na cara e abre o terceiro olho dele. E nisso o Wong, meio assustado, pergunta se ele tá bem, pergunta como é que ele tá, porque ele tinha utilizado a magia do Darkhold, né, no meio do filme. E esse é o cliffhanger que termina no final. Agora, por que isso é um cliffhanger? Vamos explicar o que acontece no meio do filme. Quando o Doutor Estranho Sinistro aparece, a gente descobre que aquele terceiro olho que aparece dele é sinal de que ele tá corrompido pelo Darkhold. Ou seja, então na teoria, quando quem tá corrompido, o Strange que tá corrompido, aparece o terceiro olho pra indicar isso. Só que o detalhe interessante é que no final do filme, quando de fato aparece no Strange, no nosso Strange, vamos dizer assim, o Darkhold não existe mais. Aí esse é o cliffhanger que fica, né? O que significa? Será que o Doutor Estranho no final do filme ele tá corrompido ou não? E aí que entra a cena pós-crédito. Na primeira cena pós-crédito, o Doutor Estranho também tá andando nas ruas de Nova York, normalmente, e de repente aparece uma pessoa atrás dele, e é simplesmente nada mais, nada menos do que a Clea, interpretada pela Charlize Theron, e ela fala pro Doutor Estranho que ele causou uma incursão, que é um conceito que foi desenvolvido no decorrer do filme, mas vou dar uma resumidinha aqui pra vocês também. Basicamente, uma incursão, o que acontece? É quando uma timeline, ela meio que se contrai, e com isso faz com que dois multiversos paralelos, dois multiversos que estão coexistindo, colidam. Ela diz pra ele que ele tá causando essa incursão e que eles precisam deter essa incursão. Daí ela pergunta se ele tá com medo, ele diz não, eu não tô com medo, topa. Ela abre o portal e antes deles entrarem no portal, ele abre o terceiro olho. E com isso fica claro que ele não tá corrompido, né? Na verdade, ele ganhou uma nova habilidade. Ele ganhou um poder que ele inclusive já tinha demonstrado esse poder nos quadrinhos, quando ele utilizava o olho de Agamotto. Mas aí você deve estar aí se perguntando, né? Você que não assiste meus vídeos, porque eu já expliquei isso antes. Ai, Jonathan, quem é Clea? Eu esqueci de falar que o portal que ela abriu é um portal pra Dark Dimension. Mas voltando, a Clea nos quadrinhos é uma personagem que ela sobrinha de um príncipe que governava a Dark Dimension. E esse príncipe é casado com uma mulher que se chamava Umar, que era irmã de Dormammu. Dormammu é aquele do primeiro filme do Doutor Estranho, sabe? Que existe uma teoria por aí que dizem que o Dormammu, na verdade, ele é uma variante do Strange, uma variante que se apossou da Dark Dimension, que se apossou do poder da escuridão e virou isso. Mas isso é assunto para outro vídeo, vamos continuar focando aqui na Clea, que é o que importa. A Clea, ela cresceu, né, nos quadrinhos, acreditando que o Dormammu é uma pessoa, um ser, é um deus que deveria ser adorado. Com isso, Dormammu ordenou que a Clea matasse o Strange, e essa é a missão inicial dela. Ela vai atrás dele, começa a caçar ele, e acontece que na verdade eles se apaixonam. O que é muito conveniente que ela apareça justamente no momento em que o Strange foi forçado a colocar um ponto final com a Christine, vamos dizer assim, onde ele disse que ama ela, e ela disse também que ama ele, mas eles foram obrigados a ser separados. E ela resolve aparecer agora, nos quadrinhos são par românticos, e ele tá passando por um fechamento de ciclo, vamos dizer assim, então você já sabe onde isso vai dar. Mas agora que você já sabe quem é Clea, vamos focar no recado que foi dado, né? Ela disse que eles precisam impedir as incursões. Nos quadrinhos isso foi muito bem abordado em Guerras Secretas, que é um quadrinho onde acontece várias guerras multiversais, ou seja, um grupo de heróis de um multiverso batalha com um grupo de heróis de outro multiverso, a fim de defender o seu próprio multiverso. E algo me disse que é por esse caminho que a gente vai seguir. Talvez ali, a gente tem que lembrar que na teoria o que tá por vir, né? O que foi originado foi muito por conta do Kang, né? De Loki. Então ele deve ser o grande cabeça, o grande vilão que vai desencadear essas guerras multiversais. Mas o caminho é esse. O caminho da fase 4 da Marvel tá traçado e eu espero realmente não estar errado. Eu espero que esse caminho vai ser o caminho que vai ser seguido mesmo, porque, putz, vai ser um caminho incrível. Obviamente que essa primeira etapa, onde os dois forem impedir essas incursões, vai iniciar
iniciar com eles, mas não vai terminar com eles, né? Até porque eles não têm poder o suficiente pra impedir isso. Então provavelmente vai ter que rolar uma reunião, sei lá, dos Vingadores, dos X-Men, do Quarteto Fantástico, de todo mundo que puder. Deu tapa no microfone. De todo mundo que puder para poder ajudar a impedir essas batalhas, a vencer essas batalhas e proteger cada um seu determinado interesse, né? Até porque isso é problema para muita gente. Já a segunda cena, na verdade, ela não passa de uma assinatura do Sam Raimi, é uma piadinha, é um alívio cômicozinho com Bruce Campbell, onde ele tá socando a própria cara e de repente ele olha pra câmera e fala: acabou o feitiço. É só uma assinaturinha do Sam Raimizinho e é isso daí mesmo, não tem muito o que se desvendar. Então deixa aqui embaixo nos comentários, me diz o que você achou, o que você achou do filme, o que você achou dessas cenas e principalmente clica aqui no meio aqui para você se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante. Se você tivesse inscrito, saberia quem é a Claire, por exemplo, que eu já tinha dito anteriormente, que eu acreditava que ela fosse aparecer. Então é isso, muito obrigado para vocês que assistiu, nos vemos em breve com a minha análise do filme e vocês não vão querer perder, não é mesmo? Então pode assistir um desses 2 vídeos aqui também e eu vejo vocês em breve. Tchau!